Conversa na diáspora. Olá, prazer. Mano Missal. Obrigado sempre por estar deste lado, ligado a este canal. Portanto, um canal que, pronto, de qualquer maneira vai nos deslumbrar alguns interesses que eu tenho para com qualquer um de vocês. Aliás, esta é uma conversa que eu tanto gosto, portanto, conversa sobre o desenvolvimento. Desenvolvimento, num sentido muito amplo, prontos, mas vamos lá. Podemos falar sobre o desenvolvimento pessoal, por exemplo, o desenvolvimento de um país, de uma região, de um local, portanto, vamos tudo abordar neste canal, portanto, é um tema que eu tanto adoro, sobre o desenvolvimento. Portanto, bem, não só por eu ser o administrador, portanto, né, mas também educador, por um lado. Eu fui professor por 15 anos, lá em Moçambique, né, e pronto. Mas depois tive algumas experiências de sair do país, ver outros contextos, e contextos regionais, por exemplo. Eu visitei Tanzânia, visitei a África do Sul, por exemplo, e alguns países, aliás, Quênia. Então, pude ver algumas dinâmicas sobre o desenvolvimento. E hoje em dia eu estou aqui no Japão, não é? Aqui na Ásia, um país super desenvolvido, não é? Quando se trata sobre o desenvolvimento, eu acho que o Japão é uma referência internacional. Aliás, é só a gente recordar-se que depois do Japão perder, portanto, a Segunda Guerra Mundial, não é? Mas ele ergueu-se, ok? Depois de ter perdido quase zero, não é? O país estar totalmente destruído, a economia destruída, a sociedade assim, sem um caminho, não é? De poder seguir. Mas, aliás, depois de tudo, até as forças imperialistas, portanto, os americanos e os seus aliados ocuparam o Japão depois de eles terem perdido a guerra. E prontos, eles impuseram algumas regras de como o Japão ou o povo japonês devia seguir. Portanto, bem, algumas dessas regras ainda permanecem, mas algumas foram assim rejeitadas, digamos, e também não cumpridas. Mas pronto, de qualquer jeito, o Japão conseguiu reerguer-se, portanto digamos do zero, não é? Das cinzas, reergueu-se das cinzas, depois da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, não é verdade? E pronto, também aqui em Tóquio e algumas outras regiões também, o Japão sofreu muita destruição, não é? Mas mesmo assim conseguiu reerguer-se e até se tornar a segunda economia do mundo, não é? A maior economia do mundo, e quase que ultrapassava os Estados Unidos para que ele se tornasse a primeira economia do mundo. Mas pronto, sabe como que é essas coisas, a geopolítica, né, política econômica, etc. Eu tenho pensado que os Estados Unidos, portanto, não deixaram que isso pudesse acontecer. Mas pronto, o que eu, porque tanto, fico, o que eu me impressiona, portanto, pelo Japão é o facto de ser um país, portanto, com menos recursos naturais, não é? Recursos assim, digamos que impulsionam o desenvolvimento, não é verdade? Petróleo, gás, não sei lá quanto, minérios, né? Muitos recursos. O Japão, tudo isso quase é zero, não é? O Japão importa quase tudo, quase, né? Importa até comida, né? Até vegetais, quer dizer, importa até couve, né?
fruta, importa quase tudo. Mas o Japão está desenvolvido do jeito que nenhuma pessoa morre de fome, nenhuma pessoa, portanto, tem uma deficiência, digamos, deficiência alimentar, deficiência econômica, né? Assim, uma deficiência cultural, uma deficiência moral, física, uma deficiência intelectual, né? Os japoneses quase dominaram nessa matéria e eles conseguiram reerguer-se e enquadrar-se e tornar uma sociedade onde as oportunidades existem para todos. Portanto, eu me disponho neste canal para falar, portanto, sobre o desenvolvimento, seguindo o exemplo, portanto, do povo japonês, não é? Da sociedade japonesa, da filosofia do desenvolvimento, portanto, do Japão. Prontos, isso para mim, na minha ótica, daquilo que eu vejo aqui no Japão. Se por acaso as pessoas, quer dizer, assim, eu sou africano, sou moçambicano, se a gente estudar sobre como desenvolver o nosso país, portanto, seguindo o exemplo de outros países, portanto, ou seja, o que a gente tem que fazer a gente tem que ter um sonho de desenvolvimento. Queremos nos desenvolver ao exemplo de o que é. Eu sinto que isso falta para Moçambique, por exemplo. A gente fala tanto de desenvolvimento, descentralização, sei lá quanto, mas queremos atingir esse desenvolvimento, queremos atingir essa descentralização. Portanto, a que nível? É, a que exemplo? Portanto, eu me disponho para poder abordar isso. Aliás, eu, quando era estudante da Universidade Católica de Moçambique, eu produzi, portanto, um trabalho acadêmico, portanto, foi na altura em que eu estudava, mas antes de tudo eu já conhecia o Japão e eu já via o nível de desenvolvimento, portanto, socioeconômico e cultural do Japão, o nível de descentralização, portanto, do poder, não é? Como está, portanto, o desenvolvimento local, o desenvolvimento regional e o desenvolvimento, portanto, nacional, portanto, de todo o Japão. Isso me inspirou muito. Eu tive, aliás, isso foi o motivo que me levou eu a entrar na universidade, portanto, a fazer administração pública, para poder, portanto, criar uma ideia da administração, inspirada ao modelo japonês. Mas pronto, as circunstâncias foram assim, mas o importante é que eu produzi um trabalho sobre descentralização e o desenvolvimento, portanto, quer dizer, dinâmicas de descentralização no processo de desenvolvimento. Portanto, um trabalho que eu falo sobre, portanto, o processo comparativo, não é? Comparação sobre o desenvolvimento local ou o desenvolvimento e desenvolvimento de Moçambique, portanto, do Japão. Pronto, eu falo, portanto, algumas linhas, como foi o processo de desenvolvimento, ou seja, de descentralização aqui no Japão, não é? Como era antes, porque também o Japão, na verdade, antes era também assim um estado centralizado. Portanto, aliás, a gente sabe que o Japão foi um império, não é? Foi um governo imperial. Então, um império em que todo o poder fica concentrado nas mãos de uma pessoa e depois ele dá as ordens de como devem ser executadas as coisas. Mas pronto, eles conseguiram, portanto, passar
esse processo e descentralizar os poderes para as estruturas locais e desenvolverem-se. Aliás, é um dos pontos que é muito interessante aqui para os japoneses, na verdade, é que mesmo no momento do Japão imperial, portanto, quando o imperador, ou seja, quando o imperador, as forças imperiais ocupassem, portanto, uma região, o que eles faziam? Eles elegiam, portanto, o representante do governo central, mas um cidadão, portanto, local. Só que ele tinha que ser aliado, portanto, do, do governo central, portanto, do, 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 do imperador, na verdade. Então, todos esses nuances eu abordo nesse contexto, quer dizer, nessa pesquisa, porque é uma pesquisa que eu fiz e consegui conversar com alguns governadores provinciais, e muito mais o governador de Miyazaki, por exemplo, da prefeitura de Miyazaki. eh, e depois, aliás, eu estava lá, e depois o prefeito de Hiroshima, na altura eu também, quer dizer, eu me hospedava em Hiroshima, vivia lá, em algum momento, no momento que eu estava estudando e depois quando eu vim aqui. Portanto, para além deles também eu consegui conversar com alguns cidadãos japoneses e assim, eram amigos, colegas das pessoas mais próximas que eu conhecia, depois convidávamos, né? E pronto, conversava com eles. Eu consegui falar com uma pessoa, por exemplo, de Yamaguchi, né? Yamaguchi é uma província próxima de Hiroshima. Consegui conversar com um senhor de lá, um senhor, portanto, que trabalha na administração, né? Então, colhi muitas ideias, não é? Interessantes, na verdade, que eu abordo nesse conteúdo da descentralização, portanto, das dinâmicas de descentralização. Portanto, num estudo comparado, eu ainda replico, num estudo comparado à descentralização, portanto, de Moçambique e no Japão, ok? Isso leva tempo e é um processo, na verdade. Mas não é fácil, mas também não é difícil. E não é que é impossível. É possível. Então, deixando disso, vamos lá. O Japão, na verdade, é um país desenvolvido, ou seja, o país mais organizado do mundo. E as pessoas disso sabem. Se você não sabia, já deve saber. Não é? Nem os Estados Unidos é tão organizado quanto o Japão. Não. Nem a Alemanha, portanto, é tão organizado como o Japão, por exemplo. Não. Por que eu falo dos Estados Unidos? Porque é a maior economia do mundo. Por que eu falo, por exemplo, da Alemanha? É a maior economia, portanto, da Europa, da zona euro, não é verdade? Mas nem tão esses. Ou seja, é, aliás, até eu posso dizer assim, qual é o avião que voa sem nenhum produto japonês que tenha entrado lá? Um avião comercial. Epá, eu não sei se você pode me dizer. Significa o quê? O povo reorganizou-se, mesmo tendo perdido, mas eles não desistiram, organizaram-se e pronto, criaram ah, esse modelo que sustenta, portanto, a economia japonesa, a sociedade japonesa, a cultura japonesa, e que não só eu me inspiro nele, mas na verdade muitas outras pessoas também se inspiram e muitos governos também se inspiram. Aliás, eu depois vou abordar um tema similar a esse, a inspiração, por exemplo, dos chineses, portanto, na pessoa do presidente, o presidente chinês,
ah, Mao, Mao Tse-tung, exato, né? O Mao Tse-tung, ele, depois dele ter vindo para o Japão, pela primeira vez, porque o Japão colonizou a China, ok? Tiveram, pronto, algumas desavenças, tal, etc. Mas depois eles normalizaram as relações. Daí o presidente Mao Tse-tung veio, visitou o Japão, ele viu, portanto, o comboio, o Shinkansen, né? O comboio rápido aqui no Japão. Lá nos anos 50, ok? Ele surpreendeu-se. Nossa, o que é isso? Como que é assim e tal? Aí, em cooperação, portanto, nessa normalização das relações, o presidente Mao Tse-tung conseguiu, portanto, transportar, né, conquistar, portanto, essa tecnologia de mobilidade aqui no Japão para a China, não é? E a China hoje também é a segunda economia do mundo nesse momento. Bem, até podemos nos arriscar a afirmar que é a primeira, não, em termos numerais, né? Numéricos, no que faz, no que diz respeito ao poder de compra, por exemplo, os chineses agora compram mais do que um americano. Então, eles conseguiram criar, portanto, um sistema também de transporte tão eficiente quanto, ou seja, como os japoneses. Porque os japoneses, no que diz respeito ao transporte, são número um a nível mundial. Pontualidade, eficiência, segurança, ok? Qualidade dos serviços, comodidade, número um a nível mundial. Se você quiser isso ter como prova, é só procurar pela internet, por exemplo, e clique. Maior sistema de transporte, não, melhor sistema de transporte do mundo, transporte público, mesmo que seja privado, né? Os países que têm isso, vai ver quem está no topo, portanto, nessa classificação. Então, como sempre estou dizendo, não é que a gente tem que ser assim. Bem, é possível, mas a gente pode se inspirar nisso. Porque o que falta, na minha opinião, o que falta aos nossos líderes é inspiração. Eles não se inspiram. Eles não têm um modelo de desenvolvimento. Querem aproximar-se a quem? Querem fazer como quem? Eles não têm isso. A razão pela qual eu assisto muito, por acaso eu agradeço muito o Gil Vicente, por exemplo, é Gil Vicente, é Gil alguma coisa aí, João Gil ou Gil que, aí, que posta os vídeos da STV pela YouTube, eu escuto e acompanho muito os debates que está acontecendo neste momento lá em Moçambique sobre descentralização, tal, e não sei lá o que, né, muita coisa. Então, eu acho muito interessante como o moçambicano também está pensando nesse preciso momento. Portanto, eu consegui perceber que as pessoas questionam, mas olha, qual é o plano de desenvolvimento deste país, né, a longo prazo? Isto é muito positivo, é muito positivo. Mesmo eu estarei a abordar, por exemplo, nesse canal, os planos de desenvolvimento, portanto, do povo japonês, do governo japonês, a médio e longo prazo. Aliás, tanto que para eles já é longo prazo, né? Porque, assim, o japonês, nele não precisa desenvolver, porque desenvolver ele já desenvolveu. O Japão está super desenvolvido. O que ele quer é manter esse desenvolvimento por longo tempo. E ele vai conseguir. E eu vou explicar por quê. Como eu já disse antes, o Japão, um país um país que não tem recursos naturais, não sei lá quanto, etc. Mas desde os anos desde lá, os anos 40, depois dele ter perdido 45, mas dali
50 anos depois, ele conseguiu manter na posição como, quer dizer, como se fosse topo 2 das maiores economias do mundo. Não é? Ou top 5, por exemplo, digamos isso. Top 10, por exemplo, digamos isso. E até agora, ele é a terceira maior economia do mundo. Vamos lá. Um país que não tem, que depende quase de tudo. O Japão depende quase de tudo. Mas eu te garanto, viver no Japão, bem, não sei, porque eu nunca vi e nunca alguém me contou quem viveu no paraíso, né? Ele nunca me disse o que é viver no paraíso. Mas pronto, aquilo que eu leio na Bíblia, aquilo que eu percebo sobre as escrituras bíblicas, eu posso comparar o Japão como se fosse um paraíso na Terra. É, um paraíso na Terra. Onde as pessoas têm tudo quanto eles quiserem. E tudo o que eles quiserem. No momento em que eles quiserem. Ok? Somente claro, trabalhar para tal, não é? E ter o foco do que você quiser. E é isso. Serviços que funcionam. Assim, olha, como se fosse a Bíblia. Eu digo, na verdade, assim, gente que vive como se fosse a Bíblia na realidade. E não na leitura, não lendo, não, na realidade. Então, essa filosofia portanto, os bíblicos pensaram, né, do que podia ser uma sociedade, como que as pessoas podiam se comportar, como as pessoas podiam viver, tal, etc. Aqui se vive quase sem nenhum problema, ou seja, do mesmo jeito. Na minha opinião, aliás, isso é muito interessante. O que a gente vive, por exemplo, em outros países? Bem, o que a gente vive em Moçambique, por exemplo, porque eu sou moçambicano e eu conheço muito bem. Vivi em Moçambique, quer dizer, aliás, cresci lá. Aqui estou somente quase daqui a 4 anos, desde que eu estou aqui. Mas pronto, já consegui me adaptar. A gente está na caverna. Né? Lembra aquele mito da caverna? Né? Do famoso filósofo grego, o mito da caverna? O que a gente vive lá é como se fosse aquele mito da caverna, onde você está colocado num lugar, né, é projetada uma imagem do que você acha que você deve ser assim. Ou seja, você deve ser assim, colocado essa mente, que você tem que ser assim. E você achar que isto é tudo. E é assim como as pessoas devem viver. É assim o ser humano que deve viver. É assim que a pessoa deve se comportar. Mas na verdade, não. Tenta sair. Saia um pouco. Vai num outro país. Vai num outro lugar. Faça uma olhada. Depois volta. Vai concluir que você está na caverna. E, aliás, precisa de mudar alguma coisa. Eu conto consigo. Siga nesse canal, pois que há muita coisa que a gente possa conversar. Obrigado.